Pessoal, bom dia. Sou Eduardo Teixeira, arquiteto de infraestrutura aqui da DBA Corp. Estou aqui hoje para apresentar um webcast para vocês sobre Cloud Computing, tá? Pessoal, coloquei aí os meios de comunicações, se vocês quiserem comentar, fazer pergunta ou algo do tipo, fique à vontade, tá? O pessoal está aqui para me ajudar a responder também. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês aí, o precioso tempo de vocês. Esse é o primeiro webcast que estamos fazendo. Primeiro de muitos, espero. E aceitamos até sugestões de vocês, tá? Para os próximos webcasts, que vocês acharem de assunto interessante, manda um e-mail para a gente. A gente está de braços abertos para atender a expectativa de vocês. Os próximos webcasts, sempre focando em tendências de mercado, ferramentas que ajudem a administrar o ambiente de vocês, proporcionar disponibilidade, performance, ferramentas de monitoramento, que aliás é um dos serviços que a DBA Corp proporciona aqui para a gente, monitoramento da infraestrutura 24/7, tá? Fala. Bom, pessoal, nosso tema de hoje, como eu falei, é Cloud Computing, tá? A famosa nuvem aí, termo Cloud Computing, essa nova tendência que virou assunto cotidiano no mercado de TI, está no seu auge nos dias atuais. Muitas pessoas ainda têm dúvidas de como funciona o mundo de cloud, eu separei algumas dúvidas aí para vocês. O pessoal sempre me pergunta o que eu preciso fazer, compensa a migração ou não, devo investir na infra interna, quanto custa, me compensa mais migrar para uma nuvem, quanto eu vou gastar, qual o planejamento que eu tenho que ter em cima disso tudo, o que acontece com meus dados, como eu monitoro a nossa infraestrutura depois que ela estiver em cloud. Então eu vou tentar focar aí mais genericamente, aí, não tão técnico, mas uma parte mais instrutiva de como a gente deve proceder. Esse mercado cresceu muito, hoje nós temos diversos provedores de cloud, empresas globais de data center, especializadas em TI, empresas que investiram milhões, bilhões para oferecer cloud computing. Praticamente hoje todos os serviços de TI o pessoal consegue oferecer, e muitos deles são responsáveis pelas soluções inovadoras no mercado, tá? Como a DBA Corp também é uma consultoria de ponta, pessoal, lógico que a gente não podia ficar fora desse segmento e acabamos fazendo essa parceria aí que está no slide para vocês e nos tornando parceiros dos principais data centers existentes hoje no mercado, como a Amazon, Azure da Microsoft, Oracle Cloud, Ascent e provavelmente em breve o Google também. Então, pessoal, o que é Cloud Computing? O que é esse termo que não sai da internet, todo mundo só fala nisso? Vou botar um novo servidor, coloco em cloud, coloco na infra interna, ou como que eu faço? Então, o termo computação em nuvem, ou Cloud Computing, eu vou falar bastante mesclado, tá? Para o pessoal associar bastante cloud com nuvem. É um termo novo, tá? Para muitos profissionais ainda é duvidoso na parte de TI, muita gente não sabe o que é, só escuta falar. Muitos deles realmente não sabem como funciona, e é uma das principais dúvidas, né? Onde estão rodando fisicamente o serviço, né? Servidor, aplicação, onde está rodando quando a gente fala que o nosso servidor está em nuvem. Então, o que é isso? Sabemos que estão logicamente ou virtualmente configurados em equipamentos físicos, lógico, servidores, storage, switch de rede, mas muitas vezes são recursos virtuais. Por serem recursos virtuais, imaginamos que estão sendo processados dentro de algum mega data center, com espelhamentos, 3 data centers no Brasil, muitos com 10, 20, 30 data centers mundiais, alta disponibilidade, redundância, segurança, sem falta de energia, e que muitas vezes a gente não fica preso realmente ao mundo físico, né? Como era antigamente, cada um servidor era o servidor de uma coisa, não existia a virtualização do mundo que é hoje, né? E cada servidor fazia uma função, era um file server, tinha um servidor para banco, um servidor para aplicação, e aí o seu data center tinha aí um grande espaço físico e um gerenciamento totalmente descentralizado. Muitas dessas dúvidas também, o pessoal pergunta onde está rodando, né? Só porque está rodando remotamente, em data center externo, e daí surgiu o termo computação em nuvem. Muitas vezes o pessoal não sabe onde roda fisicamente essas workloads, né, esses servidores, serviços ou aplicações. Na verdade, essa nuvem é composta por pools, tá, pessoal?
pools de recurso, CPU, memória, disco, rede, formado por vários servidores físicos, uma série de recursos computacionais alocados realmente em data centers externos ou também externos, tá? Então, o pessoal fala, Edu, eu posso ter uma cloud no meu data center interno aqui dentro da minha empresa? Pode. Hoje a VMware e a Microsoft traz bastante ferramenta e você consegue montar uma nuvem privada, tá, pessoal? Uma nuvem privada. Então, você tem uma infraestrutura em nuvem dentro do seu data center, com automação, gerenciamento e tudo mais, como se tivesse mesmo um data center externo. Esses recursos podem estar alocados no Brasil, tá? Ou pode estar sendo processado num data center do outro lado do planeta. Daí a resposta da pergunta, onde estão rodando sua aplicação? Na nuvem, ou em cloud. Que em comparação com a arquitetura antiga, conforme eu falei um pouquinho anteriormente, onde todos os servidores eram físicos, em modo standalone, geralmente todos sabiam da localização física de cada máquina, mapeada no rack, que servidor era qual, e tudo isso que a gente tem hoje se deu à tecnologia de virtualização, tá, de servidores. Atualmente temos dezenas de benefícios do ambiente virtualizado, em vantagem com essas estruturas antigas, né, do mundo físico. A virtualização e a automação nos proporcionou chegarmos onde estamos na linha do tempo de TI hoje, tá, pessoal? Para quem já faz um bom tempo aí que está no mercado de TI, estou falando aí de 15, 20 anos, deve ter acompanhado aí o começo da virtualização ali na entrada do ano 2000, e posteriormente aí o boom da virtualização quase uma década depois, quando a gente já tinha VMware vSphere 4, Hyper-V com o Server 2008 R2, o Xen Server também, que é uma versão do Linux, né, gratuita, que posteriormente foi adquirido pela Citrix. Foram essas plataformas que vieram a mudar a história e o mercado de TI. Tudo o que conseguimos fazer hoje é por causa dessa revolução de 10, 15 anos atrás, tá? Essas duas principais ferramentas aí são a chave de toda a cloud que conseguimos hoje, baseado em virtualização e automação. Existe uma frase aí bem famosa aí que o pessoal está usando no mercado atualmente, né, que chama jornada para a nuvem, que descreve o processo de migração e transformação dos seus servidores físicos para um ambiente virtualizado, tá virtualizando os servidores que vocês têm físicos, e posteriormente aí, virtualizando um data center profissional, podendo ser interno, como eu falei, ou remoto, o qual chamamos de cloud. Eu separei para vocês alguns dados, tá, no PPT, dados estatísticos aí bem atualizados desse ano de 2016, para falar um pouquinho de cada um, para vocês verem o crescimento que isso aí está tendo no mercado de TI. Então, maturidade de cloud. Ali 9%, né, pessoal que não planeja usar cloud, não faz noção do que tem medo, ou seja, por problemas legais que impedem dos dados saírem do país. 11% mais ou menos do pessoal que está aí assistindo, planejando se vai usar cloud ou não. 26% de iniciantes. 25% do pessoal que já está rodando alguma aplicação em nuvem. E 30% focado mesmo em cloud, usando suas aplicações e serviços totalmente em nuvem. Maturidade, tá, pessoal? Pelo tamanho das companhias. Então, SMB ali, Small Business, empresas com menos de 1.000 funcionários. 11% não planejando, 13% assistindo mais ou menos o comportamento do pessoal que está usando. Pessoal, desculpa, tá? Probleminha técnico aqui. Então, comparando aí a porcentagem com a linha de cima de grandes empresas e pequenas empresas, por que o pequeno negócio está crescendo mais do que as grandes empresas? Então, vamos pensar o seguinte. Eu sou um pequeno empreendedor, preciso comprar aí alguns equipamentos, servidores, storage, switch, etc., tá? Material físico mesmo para suportar a minha operação. Quem tem um pequeno negócio vai ter que investir um certo dinheiro em equipamento para poder alavancar, né, aquela estrutura toda que depende de TI. Vamos pegar, por exemplo, um site de vendas, tá? Um e-commerce. Então, a pessoa que tem um pequeno negócio, geralmente está começando em cloud, tá, pessoal? Porque não tem justamente esse investimento em hardware. Por isso que tem essa diferença entre pequenas empresas e grandes empresas. Geralmente, grandes empresas já têm a sua história, já tem seu servidor, já fez um investimento inicial para suportar tudo aquilo e, lógico, deixar para trás tudo que comprou e gastou é mais complicado do que a pessoa que está começando agora.
Maturidade, tá, pessoal? Comparando aí o ano passado, o crescimento com 2015 e 2016. Pessoal que não planejava, começa a planejar. Quem está assistindo saiu de ficar ali observando como estava a cloud e resolveu botar alguma coisa em cloud, né? Pessoal que estava com muitos servidores em cloud deu uma aumentadinha também, mas tem muita empresa ainda que é meio receosa, tá, pessoal, de usar cloud. Tem muito assunto ainda que não foi desmistificado e o pessoal fica meio inseguro aí de estar usando o cloud computing. Eu vou tentar hoje desmistificar esse medo todo que o pessoal ainda tem para vocês, tá? Caso vocês tenham alguma oportunidade de negócio que vocês precisem ou estejam a fim de usar cloud computing. 95% aí do pessoal que respondeu essa pesquisa, tá? Então, cloud pública. O que é cloud pública? É a cloud que tem um compartilhamento, eu vou explicar para vocês mais tarde a diferença entre elas, tá? Mas basicamente, cloud pública é a cloud inicial, onde você concorre com outras cargas de trabalho. Então, 18% do pessoal começando para cloud. Só cloud pública, tá, pessoal? 71% de híbrido. Qual que é o híbrido? É onde você tem uma parte do cloud privado e cloud público. Então, você ainda tem uma perninha no seu data center ali que você gerencia, mas uma parte das suas aplicações você já migrou totalmente para cloud pública. Então, você não tem mais o gerenciamento dessa parte. E 6% de cloud privada. Por que só 6%? Porque cloud privada é mais caro, tá, pessoal? Justamente porque você ainda controla os seus dados. Não, você ainda tem o seu gerenciamento, aquele pessoal que é mais apegado à estrutura, você ainda consegue gerenciar isso com cloud privada. Iniciativas em 2016. Então, quem está movendo os dados para a nuvem? Olha o crescimento que a gente teve em 2016, de 35% para 57%. Otimizando cargas de trabalho também teve crescimento. Todos esses tópicos, pessoal, teve um crescimento muito grande aí em um ano. Então, imagina, e os dois segmentos, né? Empresa corporativa muito grande e small business também, pequenos negócios. Por que esse crescimento? O pessoal está perdendo um pouquinho medo ainda de usar cloud, né? Até pelo preço dos equipamentos, dólar muito alto, custo de investimento. Então, o pessoal já começa a abrir um pouquinho mais a mente para poder usar esses serviços todo em nuvem. Provedores, tá? A adoção de cloud pública, tá? Aquela cloud que você não tem o gerenciamento. AWS. O que é a AWS? É a Amazon, tá? Amazon Web Service. Ela realmente é recordista nessa parte de cloud, ela está um pouquinho mais avançada do que as outras empresas. Seguido por Azure, VMware, IBM, Google Apps. Eu vou explicar para depois, tá? Esse IaaS, PaaS, eu vou explicar para vocês qual é a diferença disso aí tudo, tá? Adoção de cloud privada, tá? Que é aquela cloud que eu expliquei que é um pouquinho mais cara, porque você ainda tem um controle todo o gerenciamento. Recordista ali, VMware, tá? Cloud privada é aquela parte que você gerencia o seu data center ainda, então você pode escolher a ferramenta com qual você vai gerenciar. Seja o VMware, OpenStack, VMware Cloud, Bare Metal, System Center da Microsoft. Então a VMware ainda está na parte de virtualização privada, inclusive do data center de vocês interno, a VMware ainda é a parte que gerencia uma boa fatia do mercado, a maioria da parte do fatia do mercado hoje em dia ainda. Small business também, tá? Seja para pequenos ou grandes negócios, a VMware ainda é a empresa que mais oferece serviços, que mais tem recurso, mais passa confiabilidade para você gerenciar a sua cloud, seja pública ou privada. Então, o que seria aquela parte que eu falei para vocês de jornada para a nuvem? É todo esse processo, toda essa jornada que vocês fazem, a transformação, a migração dos seus recursos físicos existentes para o ambiente virtualizado, tornando recursos virtuais. Então, eu tinha uma maquininha ali física que eu acabei virtualizando. Esse é o primeiro passo, tá, pessoal? O primeiro passo para a jornada para a nuvem, para ir para o mundo de cloud, é você virtualizar os seus servidores. Depois que esse ambiente já estiver virtualizado, pleno funcionamento, produção, esses recursos poderiam ser processados totalmente ou parcialmente fora da empresa. Já está virtualizado? Facilita tudo. Em data center terceiro, seguro, alta disponibilidade, sem risco de falta de energia, resfriamento, todo aquele dinheiro que a gente gasta hoje com data center interno, espaço físico, aquele monte de ar-condicionado para manter tudo refrigerado,
consumo de energia. Pessoal, quem não teve problema de energia, né? Aquela queda brusca que você está lá trabalhando, acaba a força, você tem que rezar pro Nobrick assumir a carga, se tem gerador, se não tem, se tem diesel no gerador, se não tem, acaba desligando tudo bruscamente, depois fica aquele trabalhão todo, lá todo mundo revendo a aplicação, se está funcionando, se não está, todo esse problema que a gente tem. Então, assim, quando roda num data center externo, a gente já não tem esse problema, né? Geralmente, data center grande já tem aí 2, 3 empresas que fornecem energia, já tem 2, 3 ou mais empresas que fornecem diesel com SLA de entrega para gerador, então dificilmente, raramente, não vou falar nunca, mas muito dificilmente a gente vai ficar sem energia, não tem aquele problema de espaço físico, já não é mais um problema nosso. Resfriamento também tem um sistema de última geração de ar-condicionado, então isso aí já ajuda bastante na disponibilidade das nossas aplicações. Ou seja, vamos lá, quando o servidor está virtualizado, esses recursos virtuais não dependem mais de um local ou de um equipamento físico, fixo, mas ainda permanecem sem concorrência de outros recursos computacionais, né? Não tem mais aquela toda infraestrutura particular dentro da sua empresa, como a gente tem hoje em dia, a maioria do pessoal. Então, esse ambiente dedicado viria a ser processado em uma infraestrutura pública, tá? Dentro de um data center externo, compartilhada com outros recursos computacionais físicos oferecidos totalmente como serviço, com SLA, disponibilidade, etc. Então, esses exemplos acima foram os que definem os principais modelos de cloud no mercado, tá? Então, nós temos cloud privada, cloud híbrida e cloud pública, tá? Esses 3 modelinhos que está aí para vocês. Então, o que seria aí a cloud privada, tá? É a parte física e virtualizada, virtualmente isolada, é o tipo mais seguro de nuvem. É o modelo onde seus equipamentos e recursos já estão trabalhando em data center virtualizado, essas workloads virtuais formam a sua estrutura própria. Então, é como se você tivesse aqui seu ambiente interno, virtualizasse e migrasse isso para a nuvem, mas você ainda tem o gerenciamento, né? Toda a parte de infraestrutura, do seu sistema operacional, suas aplicações, você consegue gerenciar isso, sem concorrência ou compartilhamento com outras cargas de trabalho. Isso aqui, pessoal, faz toda a diferença, tá? Para a parte de performance e gerenciamento, isso aí fica ao seu critério, você gerencia, você cuida da sua performance, você só usa o espaço físico do data center, o resfriamento, parte de energia, parte de espaço físico, mais conhecido isso aí como colocation, tá? Infraestrutura como serviço, tá? Isso é aquele infraestrutura as a service, que eu estava demonstrando para vocês um pouquinho antes. Essa é a parte, infraestrutura como serviço. Então, você coloca você já tem seus servidores, você quer tirar isso de dentro do seu data center interno, você leva isso para um data center profissional e lá dentro você faz um colocation, você vai colocar seus equipamentos lá dentro, mas você vai administrar, você só usa o resfriamento, espaço físico, energia, que é muito mais seguro dentro de um data center, justamente por causa desses problemas de falta de energia e esse tudo problema que a gente tem hoje em dia ainda, né, dentro do nosso data center interno. A mistura física logicamente isolada, tá? É o tipo mais seguro de cloud. Você não tem compartilhamento com outras empresas, com outras cargas de trabalho. Cloud pública, pessoal, é a cloud mais barata, tá? Resumindo para vocês, é a cloud mais barata. Seria totalmente de TI compartilhado com muitas outras organizações. Um data center remoto que vende seus serviços em nuvem para o público em geral, que são acessados pela internet. A nuvem pública é o tipo mais econômico, como eu falei, mas seus recursos são compartilhados com os mesmos equipamentos físicos, né, virtualizados, mas muitas outras empresas compartilhando esses equipamentos. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui, sou um provedor de data center, né? Eu compro lá, gasto 1 milhão de equipamento e coloco várias empresas trabalhando virtualmente dentro daqueles equipamentos. Realmente sai muito mais em conta, mas qual que é o problema? Você não tem mais gerenciamento. Você não tem mais aquela parte sua de entrar na console e gerenciar. Você tem um gerenciamento de console que você gerencia, você consegue tirar uma imagem do servidor, você consegue ligar, desligar, agendar como um desligamento programado e esse tipo de coisa. Mas os dados
estão sendo compartilhados, a performance do servidor também está sendo compartilhada com várias outras empresas. E o que seria a nuvem híbrida? A nuvem híbrida é um ambiente onde temos o ambiente da cloud private, né, uma cloud privada, e também já estamos com algumas aplicações de serviço na nuvem pública. Então, na verdade, é uma mistura dos dois. Seja um data center, uma parte de uma aplicação de homologação, por exemplo, ou até um ambiente de produção parcialmente em nuvem pública. Então, essa combinação operacional de nuvens forma uma nuvem híbrida. O ideal é que seus servidores virtuais possam ser movidos da nuvem privada para a nuvem pública, e vice-versa, conforme necessário, né? Conforme sua necessidade. E que exista uma plataforma de nuvem comum para gerenciar tanto a privada quanto a nuvem pública. Então, pessoal, quem faz isso aí hoje no mercado muito bem é a ferramenta da VMware, que é o vCloud. Ele consegue mover isso aí facilmente, se você tiver uma estrutura nuvem pública e nuvem privada. Então, se eu tenho lá meu servidorzinho na minha nuvem pública, dentro do meu servidor que eu gerencio, eu consigo mover essa carga aí para uma estrutura já na nuvem pública e trazer isso internamente também, se eu tiver alguma necessidade. Pessoal, o que seria esse monte de sigla, tá? Infraestrutura as a Service, eu vou passar isso para vocês depois, mais para frente. PaaS está indo para a esquerda para a direita. Plataforma as a Service, que seria aí plataforma como serviço. DaaS, tá? DR como serviço e sistemas como serviço também, tá? Então eu vou explicar mais para frente o que seria cada um dessas siglas para vocês. Então, qual seria a dica aí para vocês, para quem está querendo fazer um levantamento, para migrar para a nuvem, fazer o planejamento para a jornada para a nuvem? Dica número 1, muito importante, eu acho que é a mais importante de todas aí. Sempre tenha um inventário, um estudo de métrica do seu ambiente. Tá? Sempre conheça o comportamento do ambiente, das cargas de trabalho, dos servidores e aplicações, quanto eles consomem de CPU, disco, rede. Isso é o primeiro passo, não só para a migração para a cloud, para todo projeto de migração, esse é o primeiro passo, a primeira ação que vocês têm que ter. E sem ser projeto também, tá? É muito importante vocês conhecerem a carga de trabalho dos seus servidores, se tem gargalo ou não, por que está lento, etc. Trabalhar embasado pode fazer toda a diferença no seu projeto. Um bom inventário acompanhado de métricas, estudo de métricas, ajuda muito na hora de se planejar, no seu plano de capacidade, né, Capacity Plan, e quantidade de recursos computacionais que o seu servidor irá precisar para suportar aí os negócios da empresa. O comportamento de um workload, tá? Quando eu digo workload, eu estou me referindo à carga de trabalho em si, seu servidor de arquivos, de impressão, seu Proteus, seu Oracle, seu banco de dados. Tudo isso aí pode mudar muito em determinado período do ano, tá? Meses, semanas, dias, período de fechamento, até em minutos aí, dependendo do que acontecer no servidor de vocês, pode sair de 5, 10% de consumo e passar 100 até começar aqueles gargalos, aquela lentidão toda que a gente já conhece que existe no nosso ambiente de TI. Eu costumo dizer sempre, tá, pessoal, que os números não mentem, tá? São a base de qualquer arquiteto, projetista para modelar e desenhar uma boa solução, tá? Seja de migração de banco de dados, virtualização física de servidores, projeção, estudo de capacity ou até solução de problemas de performance. Nós criamos a DB Corp, um serviço especializado, tá? Neste tipo de necessidade, com foco para vocês que querem migrar, virtualizar, implementar ou solucionar qualquer tipo de problema e workload, seja físico, seja virtual, mas que precise de uma atenção especial pela importância dessa aplicação, desse serviço dentro da empresa, né? Nós temos vários serviços, aplicações dentro da empresa, mas sempre tem aquele que é o principal, o essencial. Todo esse levantamento é sempre muito essencial para definirmos os modelos de negócio, SLA e principalmente os modelos de equipamentos que o projeto necessita, como configuração de servidor, storage, banda de rede, internet, processamento, tudo que envolva o suporte a tal aplicação ou serviço, eliminando o problema de performance, gargalo, travamento, etc. Temos sempre que lembrar que um estudo bem feito é a única coisa que vai garantir o sucesso de qualquer projeto. Não façam projetos sem conhecer o ambiente de vocês. Uma boa base de dados de métricas de performance é o primeiro requisito de sucesso de uso de cloud, pois os números não mentem, tá, pessoal? Sempre estejam bem embasados em quantos servidores de vocês consomem.
Vou dar um exemplo que eu peguei esses dias aqui para vocês, que é bem legal. Todo mundo conhece aquela empresa Lego, né, de brinquedos, aqueles brinquedinhos de encaixe. A Lego, pessoal, vende 50% dos seus produtos nas 3 semanas que antecedem o Natal, todos os anos, tá? Há mais de uma década, eles vendem metade dos produtos nas 3 semanas que antecedem o Natal. Então, imagina a quantidade de budget, a quantidade de dinheiro que a empresa tinha que investir para cumprir esse pico de menos de um mês e os demais meses do ano ter de arcarem com o custo de manter essa enorme infraestrutura sem o negócio da empresa precisar. Ou ao contrário, investir menos e no mês de maior criticidade do ano, o seu servidor, aplicação, storage, link, etc., não suportar a carga mais pesada que é de demanda da empresa, né? Perdendo oportunidade de negócio ou até prejuízo devido à falha de negócio, fora a imagem da empresa, né, que fica prejudicada por não conseguir cumprir aquela demanda, entrega de cliente, atrasando o processo de negócio e todo aquele problema pode causar. O que eles fazem para comportar essa diferença enorme que eles têm aí nas 3 semanas que antecedem o Natal? Eles usam cloud, tá, pessoal? Cloud baseado em virtualização e automação, diminuindo os recursos computacionais durante os 11 meses e aumentando os recursos conforme a demanda no último mês, pagando realmente pelo uso. Essa é a característica principal de cloud, tá, pessoal? Pagar pelo uso. Pagando pelo que realmente consome, sem gargalo ou desperdício de recurso. Então, um bom levantamento e estudo de carga de trabalho, os números dos seus servidores, do parque inteiro de TI, que serão implementados ou migrados para o ambiente nuvem, são essenciais, básicos, eu diria que é o primeiro passo para qualquer migração. Os números não mentem, tá? Dica número 2, tá, pessoal? Monitoramento. Quem tem um bom monitoramento aí, sabe ao vivo ali o que acontece, o que está acontecendo no ambiente, o que está gargalando, o que está fora, o que te avisa por SMS, por celular, monitoramento proativo. A utilização do monitoramento bem ajustado, que complete esse levantamento de métricas, performance, gerando alerta de alta utilização, recurso computacional, com memória, CPU, disco, rede, até falhas e problemas de funcionamento, tudo isso também deve ser incluído no pacote de requisitos de migrações, tá? Uma base de dados, de alerta, são essenciais para o departamento de melhorias de TI. Um alerta com muita reincidência deixa de ser um simples alerta, né? Ele evidencia que aquele registro ali deve ser tratado como um problema, não é só mais um alerta. Isso deve ser tratado como projeto de melhorias, né? Fora a garantia de podermos aí confiar na nossa infraestrutura, no nosso monitoramento, ter um monitoramento bem ajustado que você sabe quando ele apitou, você realmente tem problema, que vai nos permitir identificar algum incidente, falha em determinado serviço ou aplicação, nos permitindo reagir aí com mais agilidade e eficácia, mais reativamente, mais proativamente também, porque a gente já sabe mais ou menos aquele servidorzinho que sempre alerta, o que a gente pode fazer para melhorar. Apenas lembrando aí que um sistema de monitoramento, por tratar alertas da maneira certa, nos permite também agirmos proativamente, né, que é o que eu estava falando, e não apenas sair correndo quando um alarme apitar, né. Nós temos aí uns pacotes de monitoramento 24/7, tá, pessoal, aqui na DBA Corp. É bem interessante, pedir para vocês, se tiverem interesse aí, entrar em contato com a gente. Dica número 3, pessoal, modelos de cloud. Sempre teremos como objetivo em TI apoiar, suportar o negócio, nos moldar às necessidades de disponibilidade, pleno funcionamento, bom desempenho, agilidade, escalabilidade, etc. Na verdade, pessoal, TI surgiu por esse motivo, né? Para tornar processos mais rápidos e em linha de produção. Escolher o tipo de cloud vai de encontro a esses objetivos. Sempre conheça bem o seu negócio, como nós falamos agora, para depois escolher o tipo de nuvem que você realmente precisa, um modelo ideal de nuvem. Seguir um modelo de jornada para nuvem é o que as grandes empresas estão fazendo no momento. Praticamente todas as empresas já possuem ao menos a virtualização em ambiente de produção, né? Então,
aquele modelo antigo de servidor físico acabou mesmo ficando para trás, né? De alguma aplicação dentro do TI, sempre facilita muito os próximos passos para migração para a nuvem, tá? Apenas aproveitando o momento, posteriormente nós vamos fazer um webcast, tá, pessoal, sobre virtualização. Aguardem que estaremos aí montando dicas, informações muito úteis aí para quem se interessa por essa nova tecnologia que mudou, está mudando e vai melhorar muito aí nossa vida para quem trabalha com TI e principalmente um negócio que depende muito de tecnologia hoje em dia. Então, se o negócio de vocês exigem ou determinam que vocês tenham seus próprios equipamentos, por qualquer necessidade que seja, tá? Então, a gente pode utilizar aí o IaaS, tá? Que é infraestrutura como serviço, pode ser aquele colocation que eu estava explicando para vocês. Esse modelo permite que você alugue ou você tenha mesmo os seus equipamentos, mas leve esses equipamentos para o data center, equipamentos físicos como servidor, switch, storage, e além do espaço físico, refrigeração, energia elétrica, telecom, links de internet, tudo isso daí entra na parte de colocation, tá? Infraestrutura como serviço. Você está alugando um pedacinho ali do data center para colocar seus servidores físicos, ou se você não tem, você aluga do próprio data center esses servidores e começa a trabalhar com eles lá dentro do data center já, mas você gerencia tudo isso. Ora, se por exemplo, o core do seu negócio é banco de dados SQL Server ou Oracle, depois que tiver todo o estudo de métricas e inventário, como nós falamos, completo, conforme as primeiras dicas aí, nós podemos optar pelo Plataforma as a Service, tá? PaaS, que é plataforma como serviço. Então, o que seria ideal aí como serviço, hoje nós temos aí o Microsoft Azure do SQL, o Oracle da Oracle Cloud. Então, nós temos aí uma plataforma, né, de serviço. No caso aqui, eu usei como exemplo o banco de dados. Temos aí a parte também de Software as a Service, software como serviço. Um bom exemplo disso seria um dos serviços que mais estão sendo migrados para a nuvem. O pessoal geralmente começa a migração para a nuvem com esse tipo de serviço, que foi um dos pioneiros aí por conta da facilidade, serviço de mensageria, e-mail e aplicações de escritório, tá? Vou dar um exemplo para vocês aí do Google Apps ou do Microsoft Office 365. Isso é um software como serviço, tá? Um exemplo de software como serviço. Você está pagando aí um X para Google Apps, Microsoft Office 365, para você ter o seu serviço de e-mail em nuvem. Então, aquela parte de Exchange, servidores internos para gerenciar mensageria, toda essa parte daí é feito num data center. Então, você recebe e envia o e-mail. É a única coisa que você tem que se preocupar, porque geralmente está tudo em nuvem e tudo está funcionando. Agora, se sua empresa não tem um plano de desastre, que é aquele famoso DRP, né, Disaster Recovery Plan, que garante a continuidade dos negócios da empresa em caso de uma falha catastrófica no data center interno de vocês, explodiu o data center, pegou fogo, esse tipo de coisa, esse serviço é oferecido pelos data centers como DRaaS, tá? Disaster Recovery as a Service, Disaster Recovery como serviço, que garante aí a continuidade dos aplicativos, serviços, mantém o funcionamento da organização no caso de uma falha geral. Um serviço que estão oferecendo também é a parte de VDI, né? Não sei se o pessoal já todo sabe o que é VDI, Virtual Desktop Infrastructure. Então, na verdade, vou dar um exemplo aqui para vocês. Seriam estações de trabalho remotas para a utilização dos funcionários. Então, praticamente um VDI, né? Remoto provido pelos data centers no mercado. Vamos pensar assim, eu tenho aí 100 colaboradores, a empresa fechou um contrato, eu tenho aí 100 colaboradores, 100 funcionários novos que vão entrar na empresa, e eu preciso sair correndo aí, comprar 100 notebooks, 100 estações de trabalho, então vai lá aquela parte de orçamento, leva o departamento de compra, o pessoal vai lá, faz a cotação, fechou com a empresa X, aí é mais barato. Vamos fechar o negócio, vai demorar 45 dias, 30 dias para chegar os equipamentos. Como o pessoal vai fazer isso, né? Como o pessoal vai chegar aos 100 funcionários e o pessoal vai começar a trabalhar se eu não tenho a estrutura necessária para oferecer essa condição de trabalho para o funcionário? Então, eu vou lá no data center e fecho essa parte de VDI, né? Desktop como serviço. Coloco ali um Team Client, alguma estação ali só o pessoal acessar remotamente, e tudo aquilo que o pessoal começar a trabalhar, os colaboradores fazendo suas funções, tudo isso daí está em nuvem, está num data center remoto, não preciso me preocupar com backup,
com energia, se vai cair a força, se tem condição ou não, se vai travar, se eu vou ter aquele tempo de 30 dias para o pessoal começar a trabalhar. Não, eu vou lá, fecho um desktop as a service e ponho lá os 100 servidores, os 100 estações de trabalho, né, para o pessoal começar a trabalhar em 1 ou 2 dias, tá? É muito rápido, gente, é muito rápido. Você começa a entregar isso daí em 1, 2 dias, você tem aí dezenas, centenas de desktops, até servidores também como serviço dentro do data center. O deploy disso é muito rápido. Então, enfim, pessoal, dificilmente hoje qualquer data center de ponta que existe aí no mercado vai deixar de encontrar uma solução para qualquer necessidade. Hoje, eles estão bem avançados quanto à oferta de qualquer necessidade de TI. Em cloud public, principalmente a Amazon AWS aí também já está em nível de maturação e tecnologia bem avançada, tá? Pessoal, aí está um exemplo de como funciona essa parte, os 3 principais, tá? De Software as a Service. Eu vou começar pelo Infrastructure as a Service ali, porque dá para a gente ter uma visão mais fácil. Então, o que seria ali aqueles tracinhos roxos, né, cor roxa? Então, ali toda a parte física, tá? Como seja networking, storage, servidores, virtualização, toda essa parte de equipamento físico, que quando você vai ter fechar um negócio, você vai ter que fazer aquele investimento de hardware, tudo isso aí é infraestrutura como serviço. Então, switch, storage, servidor, a parte do hypervisor, né, seja licença de VMware ou Microsoft Hyper-V, tudo isso aí está incluso nesse pacote dos data centers de infraestrutura como serviço. O que é o verde? O verde é o que eu vou realmente gerenciar. Então, entreguei ali uma máquina virtual, eu não vou saber em que plataforma está, seja VM ou Hyper-V, o que eles vão me entregar ali é um servidor com IP tal para a gente poder acessar, e ali dentro do sistema operacional, né, o sistema operacional Windows, Linux, seja qualquer sistema operacional que você precisar, middleware, os dados, aplicações, então do nível do sistema operacional para cima, aí essa parte é gerenciada por nós. Então, Windows, aplicação, dados e etc., essa parte é a parte do nosso gerenciamento. Toda a parte de energia elétrica, se o servidor queimou um disco da storage, se um switch queimou, toda essa parte aí, quem tem que se preocupar com isso é o data center, tá? É quem te entrega a infraestrutura como serviço. Plataforma como serviço, tá? PaaS. Então, toda aquela parte de infraestrutura continua sendo responsabilidade do data center, inclusive agora o sistema operacional e middleware. Então, o que eu vou ter como plataforma como serviço? Aquilo que a gente conversou, seja Oracle, seja SQL, ele te entrega a máquina já instalada, e dali para cima é você que vai configurar seu banco de dados, você vai configurar sua aplicação e tudo que envolve o banco e a aplicação é a única parte que você vai gerenciar. Tudo isso ali abaixo é responsabilidade dos data centers. Então, você não tem mais dor de cabeça, preocupação com backup, com dados, se o servidor está em altas prioridades, está em cluster, se não está, se tem redundância, tudo isso aí é responsabilidade dos data centers. Pessoal, software como serviço. Tudo que está em roxo é essa responsabilidade do data center. Então, parte de rede, comunicação, link de internet, armazenamento, servidor, virtualização, sistema operacional, middleware, dados, aplicações, tudo isso daí é te entregue como serviço. Então, qual é o exemplo desse? Aquele exemplo do e-mail, né? Eu vou abrir meu Outlook aqui, ou a minha base de e-mails, e tudo vai estar ali funcionando. Eu vou receber e entregar e enviar e-mail. Toda a responsabilidade desse funcionamento é responsabilidade do data center. Mas se o data center explodir? Bom, o data center, pessoal, geralmente tem contingência. Então, eu vou dar exemplo aí da Amazon, que tem 36 data centers espalhados pelo mundo, tá? Então, vários deles não tem só um data center no Brasil, geralmente tem 3 ou mais data centers, então eles têm redundância. Como eles oferecem esse tipo de serviço, toda essa preocupação é problema do data center. Nós pagamos pelos serviços que nós estamos consumindo. Pessoal, esse é um exemplo que eu peguei da Amazon, tá? Da AWS, que ele tem ali uma calculadora que faz mais ou menos o levantamento para vocês de custo, de quanto você vai conseguir economizar, quanto vai custar mais ou menos um servidor para você lá armazenado na Amazon. E com tudo isso daí, ó, elabore e forneça uma explicação convincente dos custos e benefícios.
Você colocando, lógico, tá, pessoal? Para você preencher essa calculadora, você já tem que ter aquele estudo de métrica, tá? Você já tem que saber quanto o seu servidor, sua aplicação, o serviço consome de CPU, memória, disco, rede, para você poder inserir esses dados na calculadora para ele te dar um resultado. Então, assim, por isso que é muito importante. Não adianta vir na calculadora, que já te ajuda a estimar, e você chutar um número. Porque se você fizer uma projeção muito abaixo do que você tem, você vai ter problema de performance e aí você vai jogar a culpa na nuvem. Não, mas não é a nuvem que é lenta. Foi os dados que você inseriu lá que não estão de acordo com a sua realidade. Então, por isso que eu falei que é o número 1 de dica de cloud é exatamente esse. Levantamento de métricas, tá, pessoal? Para você poder dar a sequência na jornada para a nuvem, tá? Depois que você tiver um ambiente virtualizado, já tem um conhecimento de métricas do ambiente, você já tem esse estudo, você já está com o ambiente virtualizado, você pode jogar essa carga virtual facilmente para qualquer data center, tá? Interno, externo, AWS, Azure, Google e etc. Bom, pessoal, é isso daí. Tentei dar uma abordagem mais ou menos dinâmica, né? Não ser tanto técnico, mas uma abordagem administrativa, algumas dicas para vocês de cloud. E a gente vai deixar aberto aí a parte de perguntas para vocês, para a gente ir respondendo. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês, para escreverem as perguntas e a gente vai tocando ou respondendo a pergunta para vocês na sequência, tá? Fique à vontade. Edu, oi gente, bom dia, eu sou a Jéssica, estou acompanhando aqui o webcast junto com o Thiago e o Eduardo, e a gente tem uma pergunta, Edu, que eu separei aqui, do Rui Freire. Ele pergunta, qualquer empresa, independente de porte ou segmento, pode adotar o sistema de computação em nuvem? Quais são os tipos de negócio que mais se beneficiam desse tipo de serviço? Bom, Guilherme, seguinte, hoje em dia não tem mais isso, tá? Qualquer segmento, qualquer tamanho de empresa, qualquer volumetria, tudo é serviço em nuvem hoje em dia. Seja, como eu falei, um pequeno empreendedor que vai fazer um e-commerce, desde uma empresa multinacional que quer migrar seus dados, colocar um VDI para os seus funcionários, ou virtualizar um banco de dados e colocar no Oracle Cloud, no SQL Azure. Qualquer aplicação ou serviço pode usar a tecnologia hoje de cloud. Aliás, pessoal, serviços de tecnologia hoje, muitos deles são feitos e lançados por empresas de data centers, tá? Queria também agradecer a presença do Rogério, que fez comentários também no YouTube e no Twitter. Muito obrigada. Sugestões, a gente sempre está à disposição aí para aproveitar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. As outras a gente já tinha comentado. Pessoal, quem quiser enviar perguntas por e-mail, de repente o webcast acabou, vocês lembraram de alguma outra pergunta, pode enviar para o próprio webcast, @dbacorp.com.br, que aí ou comentar depois, enfim, fiquem à vontade que a gente responde sem problema nenhum. Também para avisar que depois o vídeo completo do webcast vai estar disponível no canal da DBA Corp no YouTube, caso vocês queiram, enfim, rever ou indicar para alguns amigos também assistirem à apresentação do Eduardo. Beleza, tem uma pergunta também do Lindon, Eduardo Lindon Oliveira. Eduardo, há uns 2 anos atrás fiz business case para um estudo de viabilidade em migrar alguns serviços para a cloud, o audível. Porém, tinha um custo operacional muito caro, na época em 2014, para empresas que nasceram com o modelo CAPEX. O maior custo desse estudo tinha 2 plataformas, gestão de legado e link, e o SLA tinha que ser 99,999%. Ele explica que quando ele quer dizer legado, ele diz que é banco de dados igual a 100% nuvem sistema de informação, que depende de AD e de servidor de arquivos inviável. Não sei se deu para entender direito aí, mas eu acho que ele está falando um pouco do custo, né, operacional, que migrar a infra inteira completa foi inviável na época. Bom,
Nós não temos, eu não sei qual é a necessidade, tá, de vocês terem que migrar a infra inteira, mas vocês poderiam migrar só a aplicação que você desejava e deixar o resto da sua autenticação AD, file server, tudo internamente. É que, pessoal, hoje em dia, eu acho que o principal aí que acaba saindo caro é link de internet, tá? Sempre assim, você tem uma parte, na verdade, isso aí seria uma cloud híbrida, né? Que eu estou falando, deixar uma parte da sua estrutura lá no data center e uma parte no seu data center interno. Então, esse link de comunicação entre o seu data center interno e o externo tem que ser um link muito bom. Porque realmente, se você for levar uma aplicação crítica, você tem que levar seus outros servidores, seu data center inteiro, e aí realmente acaba saindo muito caro. Mas a dica que eu dou é justamente essa, fazer um estudo aí de link, ver o que você consegue levar para a nuvem e o que você consegue deixar em casa, dentro do seu data center interno. Porque realmente, se você for migrar sua estrutura inteira para o data center, você tem que fazer um estudo bem mais aprofundado, e aí pode realmente não compensar. Mas hoje você tem essa possibilidade de levar apenas uma aplicação para a nuvem e você deixar autenticando isso aí internamente. Tem alguns serviços da AWS também que você consegue até o DNS, tá, pessoal? Até a sua resolução de DNS você consegue deixar lá na nuvem. Você não precisa levar o seu servidor DNS ou AD, você consegue fazer essa interação interna lá dentro da cloud e você, uma parte dos seus ADs, DNS, Microsoft, internamente, tá? Você tem essa possibilidade também. Edu, a gente tem algumas perguntas do Twitter também. Tem uma pergunta do Juarez Araújo. Ele está perguntando quais os serviços adicionais que a DBA Corp oferece para manutenção e monitoração da estrutura em nuvem. Bom, nós temos aí um serviço de monitoramento 24/7, que nem eu falei para vocês. Esse monitoramento feito pela DBA Corp, ele é proativo ou reativo, tá? Então, dependendo do pacote que você fechar de monitoramento, nós, ao recebermos um alerta, nós já atuamos na resolução desse problema, monitoramos também sua infraestrutura interna ou externa, tá? Então, seja servidor de file server, servidor de impressão, banco de dados, comportamento, consumo de disco, CPU, rede, fazemos aí todos esses serviços de monitoramento acompanhados por uma ação já 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante todo o ano, já proativamente. Então, se você quiser ir monitorar o seu servidor com a gente, você não vai ter uma dor de cabeça, ao contrário, você dá a resolução. Nós temos aí um sistema de alerta, nos enviam um SMS, gera um alerta nos celulares de plantão, o analista já sai resolvendo esse problema sem qualquer tipo de solicitação, intervenção da sua equipe interna, da sua empresa. Nós mesmos já atuamos e mandamos para vocês um feedback aí depois. Beleza, Edu, a gente tem mais uma pergunta do Marco Bazito. Eduardo, na sua opinião, qual é o melhor provedor de serviços em cloud? Olha, Marco, hoje em dia, como eu falei, são empresas aí profissionais que investem bilhões para montar 3 data centers no Brasil, no mínimo, fora os mundiais. Então, em nível de maturidade, eles estão muito próximos, tá? Muito próximos mesmo. Oferecem mais ou menos os mesmos serviços, é aquela oferta e demanda, né? Muita concorrência, faz um lança uma coisa, o outro corre para lançar também. Então, no Brasil, aí, nós temos aí vários, o AWS, da Amazon, Google, Microsoft Azure, Oracle Cloud. Então, depende do que você quer. Se você quer migrar sua aplicação de e-mail, você já tem ali o seu Outlook, você já tem ali, você pode migrar para Google Apps, pode migrar para Microsoft Office 365. Se você quer em banco de dados, SQL Server, você pode migrar para Microsoft Azure, SQL Server. Você tem Oracle, você pode migrar para o Oracle Cloud, mas todos eles aí são bastante concorrentes na área, tá? Não tem um que se destaca bem é a Amazon pela quantidade de serviços que eles oferecem. Tem mais de 60 tipos de serviço que eles oferecem. Desde serviço de aplicação, web, servidores, storage. Então tem muita coisa que eles oferecem. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem aquele servidor seu que você não usa muito, você só consulta,
e você tem ali 10, 20, 30 teras aí de dados, e precisa ampliar isso daí ainda, comprar mais storage, mas é muito caro e você não vai usar tanto isso. O que você pode fazer? Tem um serviço de storage Elastic na AWS, que funciona da seguinte forma. Você não paga pelos dados que você faz upload para lá. Você não paga pelos dados que você coloca na Amazon. A Amazon paga pela saída dos dados. Tá? Então, o que você quiser colocar lá 30 teras, você vai jogar os 30 teras lá, mas se você usar aí 500 mega, 1 giga, 100K, você vai pagar realmente pelo uso. Tudo que sai da AWS é cobrado, o que entra não é cobrado, tá? Então, depende bastante da aplicação que você quer migrar. Não tem um data center assim que, nossa, sai muito na frente do que os outros, de bastante concorrida. Edu, temos mais perguntas. Também tem uma pergunta do Marcelo Simões. Deixa eu achar. Bom, eu perdi a pergunta, mas deixa eu colocar você no mudo, senão vai ficar difícil. Pronto, agora sim. Eu perdi a pergunta, mas eu tinha lido um pouco por cima. A pergunta era se, por exemplo, existe essa diferença entre Hyper-V e VMware, né? O Marcelo queria que você comparasse um pouco a diferença entre a Azure e a AWS, assim, se existe alguma diferença, a diferença no sentido de, não sei se entrega de serviço, mas de estrutura, eu acho também, né? Porque eles são diferentes. Bom, Marcelo, como eu falei aí, em plataforma, em estrutura, eles são muito similares, tá? Então, Azure e AWS, eles têm mais ou menos dezenas de data centers aí espalhados no mundo e em termos de disponibilidade não vai te dar tanta diferença assim. Então é bem concorrido mesmo, você tem que ver quando você for fazer uma cotação desse tipo, o que vai pegar para você é mesmo o preço, tá? E detalhes da proposta técnica. Para a parte de serviços e estrutura de ambos é muito similar. Para a parte de Hyper-V e de VMware, eu tentei não entrar muito nessa parte técnica, tá? Mas você está perguntando, a VMware ainda, como mostrei nos slides, ainda é líder de mercado. Foi a pioneira na parte de virtualização desde 99, quando lançou o Virtual VMware na época, e até hoje, como ela só se dedica a isso, ela ainda está muito na frente das outras plataformas. A Microsoft está melhorando bastante a parte do Hyper-V, mas ainda é uma plataforma muito estável também, mas ainda não tem alguns recursos que a VMware já tem, né? Se eu precisar dar prioridade, reserva de recursos e outras funcionalidades que me permitem fazer um tuning de performance, focado em performance e distribuição de recursos, a VMware ainda tem bem mais recursos do que a Hyper-V. Edu, última pergunta vem do Rogério Xavier. A gente já estourou até o tempo de webcast. Gente, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por terem assistido. Pergunta do Rogério Xavier é se a DB Corp oferece serviço de apoio para migração para a nuvem. Pessoal, até por nós nos tornarmos parceiros aí das principais empresas de data center e de cloud, nós desenvolvemos aí pacotes direcionados, tá, para uma migração não só em cloud, mas também focada para cloud, de levantamento de métricas, estudo de projeções, arquitetura, previsões, tudo um pacote diferenciado para quem quer migrar do seu data center interno para uma nuvem, seja privada, seja pública, seja infraestrutura como serviço, software como serviço, plataforma como serviço. Nós temos aí pacotes dedicados para estudo de métricas, como seria o seu monitoramento, como seria a sua migração. Temos aí pacotes dedicados para a parte de migração de cloud e todo um estudo de capacity, direcionados para essas empresas, até por nós sermos parceiros, né, tivemos que desenvolver esse tipo de serviço. Então, temos sim pacotes direcionados para migrações e especializados em cloud computing. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela presença.
E lembrando que, se vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar para o webcast.dbacorp.com.br. O vídeo vai estar disponível em alguns instantes já no nosso canal da DBA Corp no YouTube. E agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa tarde, um bom fim de manhã e uma boa tarde. Muito obrigada. Pessoal, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a participação e o tempo de vocês aí, que é precioso. E mandem sugestões também das tecnologias que vocês têm dúvida, para a gente ter uma indicação aí dos próximos webcasts, tá? Obrigado mesmo.